Pedir ao Senhor por que Ele fale conosco, que Ele venha a nos visitar pela Sua palavra. Louvamos e cantamos ao Senhor, que Deus esteja nos guiando, nos protegendo, nos conduzindo nessa mensagem, preparando o teu coração para ouvir aquilo que Deus vem falar a você nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, Pai grandioso, Deus santo, misericordioso, ó Pai, te clamamos, Senhor, por Tua bondade. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Não nos deixa terminar essa live, terminar essa transmissão, sem sermos impactados pela Tua palavra. Visita os nossos corações. Visita os corações de cada irmão, Pai, em sua casa. Cada membro da Igreja Batista da Graça. Cada pessoa que está nos visitando essa noite, Pai. Que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Cada vez mais pessoas sejam impactadas, Pai, pela Tua mensagem, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que puderam contribuir para que esse momento pudesse estar aqui acontecendo. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Continua nos abençoando e nos capacitando. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós, antes de toda essa crise começar, nós estávamos em uma série, em nossa igreja aqui nós temos séries inteiras em livros da Bíblia. E a nossa última série estava acontecendo no livro de Atos. E quando iniciou todo esse processo, nós demos uma parada no livro de Atos. Eu trabalhei somente uma vez depois que começou todo esse processo, porque eu foquei em algumas mensagens que eu entendia, que Deus movia meu coração para exortar os irmãos. E nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela exorta, ela confronta, ela fala sempre aos nossos corações. E essa semana eu achei por bem voltarmos à nossa série de Atos. Não sei se o próximo domingo será a continuidade disso, mas estamos aí nas mãos do Senhor. Ele está nos guiando para escolhermos as mensagens, para trabalharmos essas mensagens para a glória de Deus. A mensagem de hoje, no livro de Atos, ela tem como título: Deus muda os nossos motivos, a nossa história e toda a nossa vida. Meus irmãos, será que algo pode parar a igreja de Cristo? Nós temos visto em nossa série do livro de Atos que a igreja de Cristo, ela não para, ela nunca vai parar. Por quê? Porque o Senhor dela disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o próprio Deus, aquele que controla toda a história, já determinou que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. É fato que isso que você está vendo nesse momento aí, que você está acompanhando essa live, essa pregação aqui, ela pode alcançar o mundo inteiro. Só basta compartilhar, só basta Deus assim determinar que essa mensagem, ela alcance qualquer pessoa em qualquer parte do globo que tenha, obviamente, o equipamento, a internet, que receba esta mensagem. Mas agora essa mensagem, ela está sendo transmitida. A igreja não pode parar. Mesmo em meio a essa crise, a pregação do evangelho não vai parar. Será que alguém também pode resistir para que Deus alcance o seu coração? Se Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, é possível essa pessoa resistir em seu coração à vontade do Senhor? Será que é o melhor caminho para se viver uma vida de alguém teimoso, que se acha dono da verdade, e na realidade, no fim, essa pessoa chega a descobrir que ela sempre lutou contra Deus. E o pior de tudo, é ela descobrir que lutou contra Deus toda a sua vida. E ela só descobrir isso depois que partir para a eternidade. Se isso acontecer, é tarde demais. Será que você, meu irmão, você que está me acompanhando aí, será que você está lutando contra Deus? Vamos para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Para a gente entender um pouquinho do contexto do que nós estávamos trabalhando aqui, a perseguição à igreja de Cristo, em sua expansão relatada no livro de Atos, tem o seu clímax nesse momento, com a morte do primeiro
mártir Estevão. E agora Paulo, que apoiou este assassinato, entra na história da igreja. Ele entra agora na história da igreja como aquele que tenta frear o avanço do evangelho, aquele que se levanta contra aquilo que Deus determinou, aquele que acha que pelo poder de sua força ele resistirá à vontade de Deus, ele acha que destruirá a igreja de Cristo, ele acha que destruirá o plano de Deus e que a igreja finalmente morrerá por causa de suas mãos, por causa de suas ações. Paulo entra na história pensando dessa forma. Paulo apoia a morte de um mártir da igreja cristã, o primeiro a morrer pelo evangelho. E é nesse momento aqui que Deus ele avança para a terceira etapa. Vocês lembram que Jesus no início do livro profetizou e disse que o evangelho do reino ele seria pregado em todo o mundo e que eles, os apóstolos, seriam testemunhas de Cristo. E eles testemunhariam a Cristo em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós já vimos que a primeira etapa, Jerusalém, já foi vencida. Judeia e Samaria está se concretizando agora, e Deus prepara o plano para que os confins da terra sejam alcançados. E Deus já tem as peças necessárias para que o seu plano se desenvolva. E é aqui onde nós vemos no capítulo 9, do verso 1 ao 3, o Paulo, conhecido agora como Saulo de Tarso, o touro indomável. Vamos ler Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, nós vemos o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O que acontece aqui? É apresentado para nós um Paulo que respira ameaças. Um Paulo que está irritado com o avanço daquela heresia chamada O Caminho. Esse era o nome dado para a seita dos nazarenos. A seita daqueles que estavam crendo no Messias, que havia sido prometido e que agora estava fazendo avançar o evangelho de Cristo. Aqui nós vemos que Paulo, ele respira ameaças, porque Paulo ele está irritado com o avanço desta seita. E ele pede cartas para os sacerdotes, porque ele não queria fazer nada que fosse ilegal. E ele recebe dos sacerdotes essa carta, para que os atos dele, que do ponto de vista divino eram ilícitos, fossem do ponto de vista humano algo lícito, algo permitido, pois afinal de contas ele estava resguardando a fé verdadeira, a fé judaica. E é neste ponto que o caminho que o levava para continuar a sua destruição da seita dos nazarenos, o caminho que estava levando à destruição da seita chamada O Caminho, é ali onde o caminho de Paulo é interrompido pelos propósitos de Deus. Paulo tinha um propósito em seu coração. Paulo tinha intenções em seu coração. Paulo estava fazendo, segundo a percepção dele, estava fazendo a obra de Deus. Estava protegendo o povo de Deus, a nação de Deus. Aqueles que haviam sido escolhidos para serem o povo de Deus. Paulo estava protegendo o seu próprio povo, a fé verdadeira. E para você perceber um pouco do sentimento de Paulo, quando Paulo está nesse ponto de sua
etapa, neste ponto da etapa de sua vida, vamos lá para Atos capítulo 26, e nós vamos ver a descrição do próprio Paulo, falando a respeito desta experiência. Atos capítulo 26, do verso 12 ao verso 18. Paulo, ele diz o seguinte: com isto em mente, vamos ler um pouquinho antes. Verso 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. Ele torturava aquelas pessoas. Demasiadamente enfurecido contra eles. É o termo que é usado lá no outro texto de Atos, que diz que ele respirava ameaças. Enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras, até fora da jurisdição de Israel. Ele ia até lá para persegui-los, para que aquele avanço missionário não acontecesse e que a obra da seita chamada O Caminho fosse destruída. Verso 12. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. É interessante que Paulo aqui ele se descreve como um touro bravo, incontrolável, e que a ferramenta que era utilizada para controlar o touro bravo era como se fosse uma lança. Era uma vara com uma ponta de ferro extremamente fina, aguda. E quando o touro bravo ele se levantava, ele dava coices, ou ele se balançava, ele se debatia para se livrar das suas amarras, das suas algemas, daquilo que estava prendendo ele batia contra aquelas pontas afiadas. E é isso que o texto diz, que ele mesmo se coloca nessa condição. Como é duro para você recalcitrar contra os aguilhões. E aqui nessa tradução, na NAA, ele está dizendo ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Olha que interessante a forma como Paulo ele descreve essa cena. Agora vamos voltar lá para Atos capítulo 9 e vamos ver como é que Lucas descreve essa cena. É fato, é óbvio, que Lucas escreveu o livro de Atos, ouvindo também os relatos do próprio apóstolo Paulo. E no relato aqui que o apóstolo Paulo dá a Lucas e Lucas escreve, nós vemos o seguinte: no verso 4, no verso 3, enquanto seguia pelo caminho, Atos 9, 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus irmãos, Paulo, o touro indomável, encontrou-se com Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto. Um touro bravo encontra-se com o cordeiro mudo que foi levado perante os seus tosqueadores. O homem irritado, furioso, odioso, encontrou-se com aquele que tanto amou, ao ponto de entregar a sua vida. O touro bravo
dava coices contra os aguilhões. E quanto mais ele se debatia, mais ele se machucava. Quanto mais ele se debatia, quanto mais ele tentava se livrar, mais as amarras o prendiam. Mas as amarras o sufocavam. Quanto mais ele se sentia sufocado pelas amarras, quanto mais ele se sentia ferido pelos aguilhões, mais ele respirava ameaças, mais ele odiava o caminho, mais ele detestava o Cristo que foi morto. Meus irmãos, quantas vezes nós somos touros indomáveis? Quantas vezes nós estamos em uma condição de perturbação, de ódio, de falta de paz, de angústia por desejar algo que nós acreditamos em nosso íntimo que é aquilo que é a vontade de Deus. É algo que nós achamos ser o certo, é algo que nós desejamos de toda a nossa força. Mas são meras amarras, são aguilhões. E essas amarras, esses aguilhões são nada mais, nada menos do que a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Se Deus houvesse desistido de você, não haveria aguilhões te ferindo, não haveria perturbação em teu mau caminho. Você estaria livremente caminhando para a condenação, sem nem que perceba o caminho que você está tomando. Paulo está contra o caminho. Paulo está no caminho errado, contra o caminho certo. Paulo era alguém, meus irmãos, de um currículo invejável. Era alguém que socialmente qualquer outra pessoa poderia olhar para Paulo e dizer assim: esse cara é perfeito. Dentro daquela cultura, da cultura judaica, ele era alguém com uma vida que era reconhecida como alguém que talvez no caminho da salvação eterna já estivesse no primeiro assento, na primeira classe. Era alguém tão justo, tão correto, tão puro diante da perspectiva judaica, que esse homem jamais alguém poderia imaginar que ele precisaria de outra religião, que ele estaria no caminho errado. Jamais isso passaria pela cabeça que esse homem tão correto, tão justo, tão santo, precisaria do herege Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao verso 6. Paulo descreve o seu currículo aqui para nós. Quando ele diz assim: ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aí ele vai descrever o seu currículo. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, para cumprir a lei. Da linhagem de Israel, ou seja, sangue judeu. Da tribo de Benjamim, ou seja, de uma das tribos. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Que era o segmento que estudava a lei mais radical. Segundo o zelo, o cuidado, ele era perseguidor da igreja, pois a igreja corrompia a fé judaica segundo a perspectiva de Paulo naquele período. Segundo a justiça que há na lei, ou seja, olhando sob a perspectiva da lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Paulo. Qualquer homem, ou poderia olhar para um homem desse e dizer: que erro esse homem está cometendo? Olha que interessante, talvez a sua percepção é a percepção que o mundo tem de que, por exemplo, todo pastor é ladrão. Você já ouviu isso? Todo crente é burro, é alienado. Você já ouviu isso aí no mundo? Que os crentes são intolerantes. Você já viu isso aí no mundo? Que nós não pregamos amor, nós pregamos ódio. Que nós somos contra o amor, porque nós somos duros, intolerantes, sem afeição por ninguém, interessados em dinheiro. Você talvez já ouviu isso de pastores, de líderes.
Você talvez já ouviu isso que o mundo diz a respeito do Cristo que nós pregamos. Alguns dizem, esse Jesus que eles pregam não é o Jesus que eu conheço, não é o Jesus de amor que eu conheço. Você já ouviu isso? Mas, meu irmão, talvez o teu ódio por esse Cristo que nós pregamos, o teu ódio por aquele teu parente que entregou a vida a Cristo, a tua raiva, o teu incômodo pelo evangelho que é pregado, é sinal de que você está no caminho errado, lutando contra o verdadeiro caminho. Você pode estar sendo um touro indomável em algo na tua vida. Até você crente pode estar lutando contra Deus. Algo que está errado, isso tem tirado a tua paz. Você acha que está certo. Você luta contra o pastor, você luta contra a igreja, você luta contra os irmãos. Você detesta quando o irmão chama a tua atenção. Mas você ama aquele grupinho que bate palmas para você como se você estivesse certo, como se você estivesse correto. Mas essas pessoas não amam você, elas só amam a si mesmas. Porque quem ama, põe aguilhões na tua vida. Quem ama, põe amarras em você. Amarras de amor. Amarras que dizem para você, olha, você está exagerando, não vai por aqui. Olha, não vai por aí não, você vai errar. Aqueles que te ferem por amor, para te corrigir. A Bíblia diz que a ferida feita pelo amigo é melhor do que o beijo encoberto. Os líderes da sinagoga talvez nunca melaram as suas mãos de sangue, mas Paulo tinha suas mãos sujas de sangue. Talvez muitos judeus famosos batiam palmas quando Paulo passava com as cartas e com as mãos sujas de sangue daqueles que ele torturava. Muitos talvez batiam nas costas e diziam, Saulo, é isso aí, cara, vai em frente, continua, vai dar certo, você é o cara, parabéns. Esses batiam palmas para crimes, para pecados, porque eles não tinham coragem de sujar suas próprias mãos. Você está sendo apoiado por pessoas que talvez você está recebendo as cartas dessas pessoas para continuar no teu erro. Mas essas pessoas não são seus verdadeiros amigos. Eles são instrumentos de destruição na tua vida. Então agradeça por aqueles amigos que são teu aguilhão. Agradeça por aqueles amigos que são as amarras do touro indomável que você é. Enquanto você estiver sendo incomodado pelos aguilhões, como Paulo estava sendo incomodado, é sinal de que mais cedo ou mais tarde, você se encontrará com Jesus na estrada de Damasco. Meu irmão, olha que interessante. Saulo aqui estava sendo confrontado por Cristo. Olha o verso 4 e o verso 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha que interessante. Mas Saulo estava perseguindo os crentes. Saulo estava perseguindo aquele povo nojento, aqueles hereges do caminho. Como é que Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Jesus morreu e foi sepultado. Esse Jesus aí já era. Eu estou perseguindo aqueles que dizem que ele é filho de Deus. Estou perseguindo aqueles que dizem que vão para o céu. Estou perseguindo aqueles que se acham santos. Aqueles que dizem, eu fui perdoado, eu sou salvo. É esses que eu quero ver destruído. É esses que eu quero ver mortos. Quem é Jesus? Não é nada. Será que isso não estava no coração de Saulo?
Mas enquanto Saulo oprimia, perseguia, machucava o povo de Deus, ele fazia isso contra Cristo. O pecado do homem não é contra o outro homem. O pecado do homem é contra Deus. O pecado do homem não começa quando ele mata outro. Começa quando em seu coração ele despreza o Senhor Deus. É ali onde o pecado começa. O pecado do homem não é no adultério. O pecado do homem é quando em seu coração ele despreza a Cristo, quando ele diz: por um homem que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, comete adultério. É ali onde inicia-se. Então, o pecado dele contra sua esposa não é na hora do adultério, é muito antes. É contra o Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu aprendo a amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu não peco contra o meu próximo. Por que eu não peco contra o meu próximo? Porque eu aprendi a amar o meu próximo e aprendi a amar a Deus. E por isso, o meu pecado contra Deus não me leva, ao não pecar contra Deus, eu não sou levado a pecar contra o meu próximo. E é aqui onde, no verso 5, ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. O seu ódio é contra mim, Saulo de Tarso. Meu irmão, a sua raiva não é contra o pastor da tua igreja. A sua raiva não é contra aquela liderança que te chamou a atenção. Você tem raiva de Cristo. Porque se a palavra de Deus foi usada para te confrontar, a tua revolta não é contra o pastor, é contra a palavra de Deus. A revolta aqui de Saulo era contra Jesus. Verso 7 diz que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Jesus agora ordenou um novo caminho. Deus interviu, Deus pôs a sua mão na vida de Paulo. O caminho planejado do ódio, o caminho planejado da subversão, o caminho planejado da morte, do assassinato, da perseguição, o caminho planejado foi interrompido por aquele que era o Senhor do caminho. O caminho foi interrompido. Deus interviu na vida de Saulo, porque Deus tinha um propósito diferente para Saulo. Saulo, ele odiava, o ódio de Saulo era porque ele lutava contra a verdade. A raiva de Saulo era porque ele lutava contra o Cristo. A perturbação, a angústia, a ansiedade, o ódio, o desejo de destruir era contra Jesus. Contra a vontade de Deus. Você talvez é uma pessoa irritada no seu dia a dia, revoltada com todas as coisas. Sabe por quê? Porque você odeia a vontade de Deus. A mansidão é característica daqueles que se submeteram à vontade do Senhor. Deus interviu na vida de Paulo. Agora, de um caminho de ódio, de planos de destruição, agora, Saulo foi conduzido a planos de reflexão, arrependimento. Ele esteve 3 dias cego, a luz dos seus olhos foi removida. Ele não comeu nada, ele não bebeu nada, ele simplesmente refletia naquilo que havia acontecido, naquilo que Cristo havia falado. O Cristo ressurreto apareceu diante dos seus olhos. Ele viu aquela glória, ele viu a glória do unigênito, Filho do Pai.
cheio de graça. O touro indomável foi derrubado pelo cordeiro manso. Você já foi derrubado pelo cordeiro manso? Se você ainda não foi derrubado pelo cordeiro manso, você não sabe o que é mudar de vida. Submeta-se ao cordeiro que foi morto, ao cordeiro mudo que foi levado mediante os seus tosqueadores. Ele não abriu sua boca. Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele tinha todo o poder para acabar com aquele sofrimento e aquela dor. Mas ele foi manso e humilde. Ele se submeteu ao plano eterno do seu Pai, que iria te salvar, que iria alcançar Saulo. Aquele que era alvo do ódio se tornou instrumento do amor de Deus no coração de Paulo. E é aqui onde Deus chama um dos alvos da perseguição de Saulo, um dos alvos daquela perseguição é chamado por Deus para ganhar a alma do seu perseguidor, para apresentar o caminho da salvação ao seu perseguidor. Havia em Damasco, o lugar para onde Paulo estava indo para matar, torturar, fazer blasfemar, levar dor e sofrimento. A este homem aqui, que estaria naquela cidade sofrendo, foi o homem escolhido por Deus para ser o instrumento de Deus, para levar cura para a alma de Paulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Deus disse até como é que ele estaria. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ele estava orando e ele viu isso. Saulo viu isso. Então Saulo estava ali apreensivo. O que é que será que vai acontecer? Verso 13, Ananias porém respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tenho feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Irmãos, imagina você ouvir as notícias. O maior assassino de cristãos está chegando na sua cidade, sua casa, sua família, seu trabalho. Você está preocupado, tenso, pensando: eu vou ter que deixar minha família, eu vou ter que, eu vou ter que pegar meus filhos, minha esposa, deixar meus familiares, eu vou ter que fugir. Meu Deus, mas o meu emprego, a minha casa, os meus bens, meu Deus, eu vou ter que deixar tudo isso, porque senão serei morto. E a notícia que rolava ali nas sinagogas visitadas por aqueles judeus era: Saulo está vindo aí, viu? Preparem-se, hereges cristãos. Preparem-se, ele está vindo. Vocês vão ver o resultado do crime de vocês contra o Deus Todo-Poderoso. E imagina, que a gente está usando a imaginação, nada disso está aqui nas Escrituras, mas é apenas para você tentar entender o que estava no coração de Ananias. Mas Senhor, eu ouvi que aquele homem, ele é um assassino, ele vai me matar, Senhor, ele está perseguindo, ele está matando muitos irmãos nossos. E aí Deus responde, verso 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Olha só, Deus escolhe um judeu para ser instrumento de salvação dos gentios. Um judeu hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu.
extremamente valorizador da sua cultura, da cultura de sua nação, tendo em sua cultura a completa desvalorização dos gentios. E era este homem que seria instrumento escolhido por Deus para levar o meu nome entre os gentios. E ele completa, bem como diante dos filhos de Israel. Não somente gentios, mas os reis também ouviriam da boca de Saulo o evangelho de Cristo. Ananias, como servo de Deus, no verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, olha só, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. A estrada de Damasco foi a estrada de transformação de um touro bravo em uma ovelha mansa. De um perseguidor dos servos de Deus para um servo de Deus perseguido. De um destruidor da fé para um proclamador da fé que ele destruía. Deus escolheu um vaso, quebrou o vaso, refez o vaso e disse que usaria aquele vaso para a sua glória. Deus interviu na história, interviu na vida de Saulo de Tarso, transformando ele num dos maiores apóstolos que já existiu. Aquele que matava os cristãos, passa agora a fazer viver todo aquele que declara Cristo como Salvador. Saulo se converte a Cristo, é batizado, e ele começa agora a provar tudo aquilo que ele havia feito os outros passarem, porque o texto é claro. O verso 15 ele diz: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Verso 16: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu irmão, você está disposto a sofrer pelo nome do Senhor? Você está disposto a ter sua vida transformada, ter sua vida revirada, ter o seu ódio transformado em amor, ter a sua raiva transformada em submissão a Deus, ter a sua ira transformada em desejo pela conversão de almas? Você está disposto a ter a sua vida virada ao avesso, onde você agora vai perceber o quanto é importante sofrer pelo nome daquele que nos salvou? Saulo iria pagar, Saulo iria sofrer, não pagar a salvação, mas ele iria ser um instrumento escolhido para levar a salvação, para cumprir os sofrimentos de Cristo. Aquele que havia feito Estevão morrer. Eu fico pensando que depois que Saulo se transformou em Paulo, se converteu ao Senhor Jesus, eu imagino o coração dele, o quanto sangrava quando ele lembrava o que foi feito com Estevão. O quanto o coração dele doía quando ele fazia com que homens e mulheres, crianças, blasfemassem contra Cristo. Meu irmão, tudo isso ele fazia achando que estava certo. Esses crimes, esses pecados que ele cometia, para aquela sociedade ele era aplaudido. Quantas coisas você vive, você faz e é aplaudido, mas são pecados terríveis que você comete contra aqueles que servem ao Senhor. Você que persegue aquele colega de trabalho que é cristão.
Só porque ele é cristão você persegue ele. Aquele teu familiar que você fala mal da fé dele. Você chama ele de que foi feito lavagem cerebral. Você xinga ele, você maltrata ele e você acha que está certo. Você que se diz crente e maltrata outros crentes fiéis, com mentiras, com calúnias, com difamações, achando que você está cumprindo a vontade de Deus, você é um miserável. Você está na estrada errada. Você está no caminho errado. Clame a Deus para que Cristo se revele a você, para que sua vida seja transformada. E todo esse ódio que você tem por aqueles que te incomodam seja transformado em amor pelas almas, em desejo por conversões, em sofrer como ovelha pelo Mestre Jesus. Verso 19, quando diz: depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha só que interessante. Se Cristo não tivesse intervido na vida dele, aqueles discípulos não seriam seus amigos, seriam as suas vítimas. Deus transformou vítimas em amigos. Deus transformou aqueles que seriam alvo naqueles que estenderam as suas mãos para o seu provável assassino. O Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso. Transforma inimigos em amigos. Transforma pessoas distantes em amigos próximos. Transforma ricos em pobres nos mesmos filhos de Deus. Ele transforma todos os povos em um único povo. E ele ficou com os discípulos em Damasco. Verso 20, as sinagogas que iriam bater palmas e aclamar Paulo pelas suas ações violentas, é a sinagoga que no verso 20 diz o seguinte: logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Imagina os judeus esperando lá, deixa Paulo vir aqui dar o relatório. Saulo está aí, tá aí fora, ele está aí fora. Manda ele entrar. Ele vai agora dar o relatório, quantos ele matou, quantos hereges ele destruiu dessa seita. Entra aí, Saulo, toma o púlpito. E aí, fala aí, quantos? O que é que Saulo faz? O texto diz, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Os planos do diabo foram destruídos. O instrumento mais poderoso que Satanás tinha foi convertido no instrumento mais poderoso nas mãos de Deus. Deus faz isso. Deus domina a história. Deus domina todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada que Deus não possa pôr a mão e transformar para a glória dele. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não possa ser transformado pelo Senhor. Derrame-se na presença de Deus. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. E diga: Senhor, intervém na estrada de Damasco da minha vida. Intervém no meu caminho. Deus transformou a vida de Saulo. Verso 21, todos os que o ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes?
Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, a ferramenta diabólica, satânica de destruição em massa, nas mãos de Deus se transformou na ferramenta que produzia filhos para Deus. Aquilo que iria varrer o jardim, destruir o jardim, se torna agora aquilo que fertiliza o solo da salvação, que faz florescer filhos de Deus. E eu fico pensando lá em Jerusalém, mas peraí, que é isso? A gente deu carta para ele lá destruir, como é que agora ele está construindo? Não! E aí Saulo começa a perceber o peso da cruz, o peso da verdade, o peso de estar no lugar certo. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Aqueles a quem Paulo matava se tornam aqueles que protegem Paulo. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Achavam que ele talvez estivesse mentindo para adentrar e descobrir os líderes e tentar destruir aquele movimento. Verso 27, mas Barnabé, outro discípulo do Senhor, é usado, instrumento de Deus, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Saulo volta para Jerusalém, transformado. Verso 30, quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja que era morta por ele, não se vinga dele. Talvez muitos daqueles que receberam ali, que acolheram Saulo, tiveram suas esposas mortas por ele, seus filhos assassinados por ele, seus amigos torturados por ele. Mas a igreja que ele perseguia é a igreja que o acolhe, que o recebe, que o perdoa, que o protege, que o ensina e que o ama. Esse é o Evangelho de Cristo. O quanto você tem amado aquela pessoa que te persegue. O quanto você tem orado pela conversão daquela pessoa que te maltrata. Para que no dia que ela entregue a vida dela ao Senhor Jesus, você mostre que você era o aguilhão, mas era um aguilhão de amor. E aí, meus irmãos, a igreja avança. Deus, ele domina a história da maneira como Ele quer. Aqueles que são os mais improváveis se tornam aqueles que são mais usados pelo Senhor. E o resultado desse movimento, o clímax da perseguição, faz com que a morte de Estevão se torne num movimento que explode, que motiva a expansão por várias regiões. Agora gentios estão se preparando para ouvir o Evangelho de Cristo, mas ainda falta um instrumento. Deus ainda tem uma peça do xadrez divino, e Deus usa essa peça, o perseguidor. Deus olha para aquele perseguidor, Deus olha para uma pessoa improvável, para alguém que era odiado por toda a igreja.
Alguém que provavelmente a igreja dizia: meu Deus, ele é terrível, ele é horrível, jamais ele pregará o evangelho. E Deus diz: nas minhas mãos eu faço o que eu quiser. E Deus transforma o maior instrumento de destruição da igreja no maior instrumento de edificação da igreja de Cristo, principalmente para o povo esquecido dos gentios, desprezados pelos judeus, mas que recebem nas mãos de Deus um instrumento valiosíssimo. E hoje nós só lemos mais de 70% da Bíblia, do Novo Testamento, nós temos em mãos por causa deste homem, que foi o instrumento de Deus usado e que pagou com sua vida. E que por isso, eu quero que você perceba o que Paulo sente, quando agora o jovem Paulo transformado se transforma no velho Paulo, cansado, experimentado na obra de Deus. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, que a gente leu uma parte dele no começo. Filipenses capítulo 3. Vamos ler. Do verso 1 ao verso 14. A gente vai só ler. Olhe, eu quero que você se concentre no sentimento de Paulo ao descrever esse texto. Quanto ao mais, meus irmãos. Deixa-me ver aqui. Isso mesmo. Quanto aos mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós glorificamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, e olha só, o Paulo que matava, que perseguia, que se levantava contra Cristo, ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como é que um homem que matava deseja morrer? Como é que um homem que tentava destruir a fé deseja viver essa fé? Somente o Evangelho tem esse poder. Então Deus, que tem um plano na igreja, Ele cumprirá o seu propósito na igreja, independente de quem Ele levante, independente de quem Ele derrube, independente de quem Ele faça sarar, independente de quem Ele faça adoecer, independente de qualquer coisa, a igreja de Cristo está nas mãos do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e Deus transforma qualquer coisa, qualquer pessoa, num instrumento poderoso em suas mãos. Deus mudou a vida de alguém completamente improvável. Deus pode mudar a sua vida também. Deus pode transformar o teu coração ingrato num coração agradecido. O teu coração cheio de ódio num coração amável. O teu coração irado num coração manso. Deus pode transformar tua vida, perdoar teus pecados e te dar uma nova estrada para trilhar. Você está disposto a mudar a estrada da tua vida?
Você reconhece que você tem lutado contra Deus. Você reconhece que você tem brigado contra o Espírito Santo de Deus. Você, crente, reconhece que tem lutado contra Deus e por isso você está perturbado, angustiado, porque você está tentando andar num caminho que Deus não te mandou andar, trilhar um caminho que Ele não te mandou trilhar, mas Ele quer te derrubar no chão, para te mostrar que Ele é o Senhor. Ele quer te fazer enxergar o que realmente tem um maior valor do que aquilo que o teu coração de touro indomável acha que tem. Ele quer mostrar que tudo isso que você acha que tem valor é nada mais que algo que pode ser considerado como perda por amor de Cristo. Que o conhecimento dele é tudo aquilo que você precisa ter. Pare de lutar contra os aguilhões. A igreja de Cristo sempre vai vencer. E todas as coisas vão cooperar para o evangelho avançar nesse mundo. Você que está ouvindo essa mensagem pode ser um grande instrumento na proclamação da mensagem do evangelho. Se coloque nas mãos do Senhor. Entregue-se a Cristo. Onde você estiver, renda-se ao Senhor. O evangelho aqui está avançando. Deus agora levanta seu profeta, seu apóstolo, Saulo de Tarso, que se transforma num grande instrumento nas mãos do Senhor. Por que ele não pode mudar a tua vida também? É claro que pode. Então ore junto comigo, entregando sua vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele como teu Salvador. Ore da seguinte forma: Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, te entrego a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me perdoa por eu lutar contra os aguilhões. Me perdoa por eu lutar contra as pessoas que me amam. Me perdoa, Senhor Deus, por eu achar que eu estou no caminho certo. Não, Pai. Me transforma. Me envia um Ananias para me mostrar o caminho. Me envia um Barnabé para me restaurar o caminho. Me mostra o teu filho. Eu quero vê-lo, Pai. Mostra, Senhor. Transforma a minha vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria finalizar aqui com uma música. E aí eu queria chamar Milena para me ajudar aqui, cantar junto comigo. A gente estava hoje fazendo teste aqui e eles tocaram essa música. Eu disse, rapaz, vamos cantar essa música no final do culto. Então a gente não ensaiou. A gente não ensaiou assim, aquele ensaio maravilhoso não, certo? Então, perdoem qualquer falha. Milena, que é boa de letra, eu não sou tão bom de letra, eu troco as letras, ela vai ajudar. Então, louve ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver dentro de mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver
dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada pode ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Entregue-se ao Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Então Deus abençoe sua vida. Próxima semana estaremos aí para mais uma live na presença do Senhor. Nós estamos aqui com nós iniciamos essa semana um ministério de mídias sociais em nossa igreja. Nós não tínhamos esse ministério. Na realidade, as mídias elas eram cuidadas por alguns irmãos surdos da nossa igreja e por mim também. Então nós iniciamos essa semana um ministério de mídias sociais e a gente tem tentado trabalhar uma interação maior entre vocês aí. Vocês estão vendo algumas pessoas comentando, né, e perguntando de onde você está, falando e tal. Então é uma forma que a gente encontrou também de você perceber que você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, que nós vamos orar por sua vida, que nós vamos aqui estar incentivando aí para que a mensagem do Evangelho seja pregada e que você compartilhe esse vídeo com o teu parente, com tua família. Não esquece de mandar o link, compartilhar, de curtir, de comentar, para que mais pessoas possam conhecer tudo isso que a gente tem tentado produzir aqui. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida de uma pessoa que ajudou a gente a melhorar aí a transmissão, né, que é o meu irmão de sangue e meu irmão em Cristo, Adnelson José. Inclusive ele entrou aí no comecinho, eu tinha esquecido de colocar o cabo, e aí ele entrou e colocou, ei, coloca o cabo aí. Então amém, que bênção que ele estava acompanhando. Louva a Deus pela vida dele, sou grato. Ele fez, né, o cabinho, ele entrou em contato comigo e disse, Lázaro, eu vi que vocês não estão usando o cabo aí, você quer que eu faça um cabo para você? Eu digo, claro, faça. Aí ele fez o cabo e aí a gente está conseguindo fazer essa transmissão. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Alexandre, que opera a mesa de som, e também a gente aí juntou os esforços para conseguir transmitir isso para vocês. Então, vamos, logo mais, né, quando terminar aqui a nossa transmissão, os grupos de oração da igreja vão se reunir para orar uns pelos outros. Vamos usar esse momento como um tempo de comunhão. Valorize a preciosidade disso, para que a gente possa se fortalecer para caminhar para a glória de Deus nesse período de crise que nós estamos enfrentando. Então, fico muito feliz pela sua participação. Obrigado por todos que estiveram aí nos acompanhando e que semana que vem você esteja juntamente conosco. Quarta, quinta e sexta, temos das 8h30 às 9h, vamos estudar o livro de Judas, a partir da próxima semana. Já estudamos 1 Pedro, já estudamos 2 Pedro, agora vamos passar para o livro de Judas. E no sábado estarei junto com os jovens
da Igreja O Brasil para Cristo aqui, de Bodocongó, aqui em Campina Grande. E os jovens da nossa igreja vão estar também acompanhando essa live, onde eu vou estar conversando sobre alguns assuntos bem interessantes. Então, estão todos convidados. Deus esteja abençoando e guardando sua vida, seu coração. Ore pelas autoridades governamentais, para que elas tenham sabedoria para nos guiar. Ore para que a gente possa ter o nosso culto congregacional de volta. Peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa igreja. E clame a Deus por um avivamento. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus nos permitir.